paz do Senhor, meus irmãos. Meus irmãos, aqui quem fala é o Jobson Macena. Eu gostaria de compartilhar com vocês alguns pensamentos a respeito da ceia do Senhor. Por exemplo, como ela era praticada por Jesus. Por que ela serve hoje de memorial para as nossas vidas. O que era indignamente, por exemplo, ali quando Paulo escreve e fala: aquele que come e bebe indignamente será culpado do sangue de Cristo, né? O que seria indignamente? Vamos falar alguns detalhes a respeito da ceia. Por exemplo, você não vê Santa Ceia na Bíblia. Essa expressão foi uma expressão que nós criamos, nós cristãos criamos. Mas não existe essa expressão na Bíblia, Santa Ceia. Existe ceia do Senhor, existe partir do pão, existe cálice da bênção, cálice da graça, mesa do Senhor e cálice sagrado. São os nomes encontrados na ceia, na Bíblia Sagrada. Eles estão retratados nos 4 sinóticos da ceia, que são Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22 e 1 Coríntios 11. Interessante que Lucas e Paulo nunca participaram da ceia com Cristo, né? Marcos, ele ainda era um adolescente quando Cristo estava exercendo o seu ministério. Ele não era um dos discípulos ali de Cristo, né? E Lucas, por exemplo, ele era um gentio, e Jesus praticava a ceia conforme os costumes judaicos. Então ele praticava com seus discípulos judeus. E Paulo, ele vem posterior à morte, ele vem depois da morte e ressurreição de Cristo, né? Tanto que ele fala, porque eu recebi do Senhor. Então ele recebe aquilo por revelação e não que ele tenha participado diretamente da ceia. Pois bem, 1 Coríntios capítulo de número 11, verso de número 18. 1 Coríntios capítulo de número 11, verso de número 18. Diz assim: porque primeiro de tudo, quando vos ajuntai na igreja, ouço que há divisões entre vós, e em parte eu acredito. Então, Paulo já está dando orientação aqui à igreja de Coríntios, que quando eles se ajuntaram, ou se ajuntavam na igreja, não deveria ter essas divisões, mas ele crê que essas divisões existam, porque é necessário haver heresias no meio do povo, para que aqueles que são verdadeiros se manifestem, se revelem. É isso que ele vai dizer. Ouço que há divisões entre vós, e em parte eu acredito, porque também é necessário haver heresias entre vós, para que os que são aprovados se manifestem entre vós. Portanto, quando vos ajuntar em um lugar, isso não é para comer a ceia do Senhor. Não, ele precisa deixar isso bem claro. Por quê? Porque naquela época existia os ricos e aqueles que não tinham muita condição. Então os ricos vinham e traziam o alimento de casa, pão, o vinho. Interessante que era o vinho velho, um vinho caro, gente. O vinho velho, ele é o vinho fermentado. O vinho novo, ele é basicamente um suco de uva. Ele não tem fermentação, mas o vinho velho tem fermentação. Ele já é um vinho que ele passou ali anos ali guardado, né? Inclusive tem uma passagem da Bíblia que fala que a gente não pode colocar vinho novo em odres velho, mas isso é outra história, depois a gente fala sobre isso. O vinho novo, ele é o vinho recente amassado. Foi recentemente amassado. O vinho novo. O vinho velho já está guardado há um tempo. Pois bem, eles traziam pão asmo, eles traziam cordeiro assado, eles traziam o ovo cozido, eles traziam o osso de pernil, eles traziam as ervas amargas. Gente, porque a ceia tinha bastante coisa na época, não era só o pão e o vinho, não. Então os ricos traziam isso, os pobres não tinham muita condição de trazer nada. Então eles vinham na esperança dos ricos repartir o pão deles, conforme Jesus Cristo ensinou. Só que os ricos não queriam dividir o seu pão, então eles comiam antecipadamente tudo e tomavam o vinho todo para não poder dividir o seu vinho. Por isso que Paulo fala: enquanto uns têm fome, outros ficam embriagados na ceia.
na ceia tinha gente que ficava embriagado. E está escrito lá, 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 21. No 20 ele fala que quando você se unir, não é para comer a ceia do Senhor justamente por causa disso. O 21 diz assim: porque ao comer, cada um toma antes do outro a sua própria ceia, e um tem fome e o outro está embriagado. Não tendes porventura casas para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? O que eu vos direi? Devo louvar-vos nisso? E Paulo mesmo responde: eu não vou louvar, e nisso eu não vos louvo. Então, nisso eu não concordo com vocês. Nisso vocês estão errados. Vocês estão envergonhando aqueles que nada têm dentro da igreja, porque vocês têm condição. Então, vocês se embriagam para não dividir com o seu irmão aquilo que você deveria fazer na ceia, que é justamente partir o pão. Foi o que Jesus ensinou. Olha o que vai dizer. 22. Não tendes porventura... 23, perdão. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que ele foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, ele partiu e disse: tomai. Tá vendo? Paulo está mostrando para eles, ó, siga o exemplo de Jesus. Ele partiu e disse: tomai. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Depois, da mesma maneira, também ele tomou o cálice depois de cear, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Interessante que está escrito: depois de cear. Depois de cear, tomou o cálice, dizendo. Por que depois de cear? Porque a ceia era um banquete de comunhão, de confraternização. Então Jesus já tinha se confraternizado, já tinha tido aquele momento de comunhão. E depois de cear, ele toma o cálice e diz: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Novo testamento do meu sangue. O que é o sangue de Cristo? Vamos lá para 1 João. 1 João, capítulo de número 1. Verso de número 7, diz assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. É a ceia. Comunhão uns com os outros. Isso é ceia. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Cristo, representado pelo vinho, é que nos purifica de todo pecado. Pois bem, voltando aqui para o texto de 1 Coríntios, verso 26. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26. Continuação. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, grife essa palavra, indignamente. Grife ela aí. Indignamente. Isso é muito importante. Porque muitos traduzem isso daí errado. Aquele que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Aqui não está no condicional. O condicional é assim. Quando gera uma condição dizendo: se você está com esse perfil, coma. Se você não está com esse perfil, não coma. Não está no condicional. Está: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olhe para dentro de você. Se aí dentro existe comunhão, então coma deste pão e beba deste cálice. 29. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo. E agora vem a revelação do que é indignamente. O próprio texto vai revelar o que é indignamente. Porque está escrito assim: porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Indignamente é não discernir o corpo do Senhor. Não entender, não discernir, não compreender o que é o corpo do Senhor. E para compreender o corpo do Senhor, você tem que ler o capítulo posterior. 1 Coríntios, capítulo de número 12, porque lá está explicadinho o que é o corpo do Senhor. Detalhe por detalhe. Quer entender mais ainda? Lê o capítulo anterior, capítulo de número 10,
porque a carta de Coríntios é uma carta escrita de maneira sequente. Então, o capítulo 10, 11, 12, isso daqui foi adicionado posteriormente, mas era uma carta com uma ideia de raciocínio, um raciocínio seguido, sequente. É isso que é a carta de Coríntios, né? Pois bem, versículo de número 30. Por causa disso, muitos estão fracos, enfermos entre vós, e muitos dormem. Aí você entende. Poxa, então, se muitos estão fracos, enfermos e outros dormem, então deve ser porque tá em pecado. Esses daqui estão em pecado, mas não. Esses que estão fracos, enfermos e que dormem, é aqueles que não têm alimento para comer. Porque é justamente isso que Paulo está ensinando à igreja em Coríntios. Que eles devem se unir, que eles não devem vir para comer antecipadamente, que eles devem seguir o exemplo de Jesus Cristo, que partiu o pão e entregou para que a gente pudesse estar comendo desse pão. Mas não, por eles terem essa gula, esse sentimento de falta de comunhão, eles comem antecipadamente. Por isso uns tinham fome e outros ficavam embriagados. E por isso que naquele momento tinham pessoas que estavam fracas, enfermas e dormindo. Porque os irmãos que deveriam ajudar eles estavam fazendo uma ceia particular para si. Verso 31. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, a ceia não é um lugar para você se julgar. Porque se você se julga, você não se deixa ser julgado por Deus. É o que está escrito. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, o que Paulo está falando assim? Deixa o Senhor te julgar. Não se julgue. Não se julgue a você mesmo. Se você se julgar a si mesmo, você não se deixa ser julgado pelo Senhor. Verso 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. A ceia não foi feita para você fechar os olhos e dizer: eu sou digno de estar tomando essa ceia porque eu estou santo, eu não pequei, e você toma de olho fechado. A ceia foi feita para ser tomada de olhos abertos, para olhar se seu irmão está enfermo, se está doente, se está dormindo. Porque se você toma a ceia com essa preocupação de olhos abertos, para ver se não está faltando alguma coisa na despensa do teu irmão, aí você está tomando a ceia do Senhor dignamente, entendendo que é o corpo de Cristo. Cada membro cuidando um do outro. Isso é a família de Cristo, esse é o corpo de Cristo. Foi isso que Jesus veio nos ensinar. Esse é o Espírito Santo agindo na nossa vida com unidade, com comunhão, nos trazendo partir do pão. A ceia do Senhor. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum homem tiver fome, coma em sua casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Então, Paulo está falando, se você come antecipadamente, quando você se juntar aqui e come antecipadamente, você está se juntando para a condenação. Se você tiver fome, coma na tua casa. Quanto ao restante, colocarei em ordem quando eu chegar. Então, meus irmãos, Paulo está alertando ali o povo, né, que é melhor comer na sua própria casa, né, se tiver fome, do que se unir com o corpo, em contato com o corpo de Cristo, e comer antecipadamente sua ceia, sem se importar com a fome do seu irmão. Então, Paulo está dizendo que se eles fizessem isso, eles estariam se juntando para a condenação, atraindo condenação para si. E existe dois tipos de penitência, dois tipos de, como que eu posso dizer,
de consequências, dois tipos de consequências, melhor dizendo, para quem toma a ceia do Senhor indignamente, para quem não entende o que é o corpo de Cristo, né? A primeira consequência está lá no verso 27, será culpado do corpo e do sangue de Cristo. O que é isso? Culpado do sangue e do corpo é porque Cristo morreu inocente. Cristo morreu inocente. Então, se você não toma a ceia do Senhor indignamente, tu é culpado pela morte de um inocente. Tá entendendo? Tu é culpado por um inocente ter morrido. Então, se você toma indignamente, tu é culpado desse crime bem grave. A segunda consequência está lá no verso 29. Trará sobre si a sua própria condenação. Por quê? Porque rejeitou a cruz e será condenado pelos próprios pecados. É muito grave. É muito grave. Só que a gente sempre aprendeu que se a gente pecou e errou, a gente não deveria participar da ceia. E na verdade, se a gente pecou e errou, se a gente dobrar os nossos joelhos e pedir perdão dos nossos pecados, a gente está ligado ao corpo de Cristo. Se a gente entende o que é o corpo de Cristo, a gente toma a ceia do Senhor dignamente. A ceia não é justificação para quem é santo. Eu estou tomando porque eu venci esse mês, eu não pequei esse mês, eu mereço, porque eu sou digno de tomar essa ceia. Não. Ceia não é justificação para santo. Ceia é o remédio do pecador. Porque o sangue de Cristo te purifica do pecado. O sangue é representado justamente no vinho. Então, às vezes, a pessoa peca e a gente afasta esse pecador do que pode fortalecer ele, ela, que é o sangue de Cristo. Então, se o pecador toma esse vinho que tipifica o sangue de Cristo, ele pode se tornar livre, liberto dos seus pecados, que o sangue de Cristo purifica. Se ele come o pão, ele pode ser curado das suas enfermidades, das suas fraquezas, do seu sono. Por isso havia naquela época muitos fracos, doentes, e não são poucos os que dormem. Não está falando de condição ali espiritual, embora a gente possa usar numa condição espiritual, mas está falando de condição física, porque os ricos comiam antecipadamente, eles ficavam com fome, e a fome trazia fraqueza, enfermidade e sono, porque os irmãos não se importavam com a outra parte do corpo. Então, o que nos faz ser corpo de Cristo não é a nossa condição social. O que nos faz ser corpo de Cristo é o sangue dele, o sangue da nova aliança. É essa aliança que nos faz ser corpo através do Espírito Santo de Deus que opera na igreja para que tenhamos comunhão um com o outro. É nesse Espírito que somos batizados. Um só Espírito batiza todo o corpo. Isaías, vou ler para vocês. Isaías, capítulo de número 53. Isaías, capítulo de número 53, verso 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. Os pecadores, nós, todos nós. E o castigo que nos traz a paz, ou seja, o castigo que deveria vir para a nossa vida, estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. O que é pisaduras? Pisaduras são hematomas, ferimentos que não causam ruptura, que não rasgam a pele, pisaduras. Hematomas são pisaduras. E por causa das suas pisaduras que foram feitas no corpo dele, é que somos sarados. Então, se você participar da ceia, você pode ser sarado. Naquela época, tinha muitos enfermos, doentes, fracos, que dormiam, porque eram privados de participar da ceia por aqueles que comiam antecipadamente, que comiam, que participavam da ceia indignamente. Jobson, o que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo, vou ler para vocês. Está aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 10. Volta um capítulo aí, do capítulo de número 11, vai para o capítulo de número 10. Está escrito assim:
Além disso, irmãos, eu não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar. Ou seja, eles eram hebreus. Por quê? Porque hebreu não é quem é judeu ou quem é israelita. Hebreu é quem passou pelo mar. Hebreu significa aquele que passou pelo mar. Hebreus. Nem todo judeu é hebreu. Versículo de número 2. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Ou seja, o batismo nas águas. O nosso batismo nas águas. Porque primeiro precisa se batizar para depois cear. Olha a sequência do versículo. Versículo 3. E todos comeram do mesmo alimento espiritual, o pão. E todos beberam de uma mesma bebida espiritual, o vinho. Depois de passar pelo mar, depois de passar pelo batismo, porque todos foram batizados na nuvem e no mar, é que eles comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Verso 16 diz assim: o cálice da bênção que nós abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que nós partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos somos participantes de um só pão. Capítulo 10. Isso daqui está no mesmo contexto do capítulo de número 11, gente. Porque isso daqui é uma carta. É uma carta. O capítulo de número 11 vai falar da ceia, que estamos explicando versículo por versículo aqui para você. Vai lá para o capítulo de número 12, que é o seguinte. No verso de número 12, 1 Coríntios, capítulo de número 12, verso 12. O capítulo 12 inteiro vai falar do corpo de Cristo com muito detalhe. Mas só para ganharmos tempo, vamos ler aqui o verso de número 12. Diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um corpo, assim também é Cristo. O que é definir o corpo de Cristo é entender exatamente o que é isso. Se você entender o que é isso, você toma a ceia do Senhor dignamente. Verso 13. Porque por um Espírito todos nós somos batizados em um corpo. Que sejamos judeus ou gentios, que sejamos escravos ou livres, e todos foi dado beber em um só Espírito. Beber o vinho da ceia. Da ceia. A Bíblia fala assim: vós sois a luz do mundo, vós sois, no plural, vós sois, todo mundo, todos nós, todo o corpo de Cristo, vocês todos, vós sois a luz está no singular, a luz não está no plural, como ele diz vós sois está no plural, a luz está no singular. Por quê? Porque eu não posso ser luz sem o meu irmão. Para que eu consiga ser luz, eu tenho que estar junto contigo, em união, em comunhão, no partir do pão. Aí podemos ser luz. Amém, gente? Gente, então, no capítulo de número 13, que está no mesmo contexto, no versículo número 1 vai dizer assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, eu me tornaria como um bronze ressoante ou como um símbolo tilitante. Porque a lição que Paulo está nos ensinando na ceia é justamente a comunhão, o amor. Porque ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse isso, de nada me adiantaria. Por quê? Porque ele já ensinou lá na ceia que se eu não tiver isso, eu estou me ajuntando para a condenação. Eu estou sendo culpado do sangue e do corpo do Senhor. Eu estou atraindo condenação para mim mesmo. Essas são as consequências de quem toma a ceia indignamente, pois não tem o amor, o maior dom. Gente, como que Jesus praticava a ceia? Jesus praticava a ceia de acordo com os costumes judaicos, pois Jesus vem de uma linhagem judaica. E os judeus, eles se baseavam ali em Êxodo 6, eu vou ler para vocês. Êxodo 6:6 diz assim: portanto diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, eu vos tirarei, marca essa palavra aí, tirarei. Esse é o primeiro cálice. O primeiro cálice da ceia judaica é o tirarei, porque tinham 4 cálices na ceia: primeiro, segundo, terceiro e o quarto. Jesus fazia nessa sequência a ceia com seus discípulos. Diz assim: tirarei debaixo das cargas dos egípcios, eu vos livrarei, marca a palavra livrarei, segundo cálice, da servidão, eu vos resgatarei, marca a palavra resgatarei, terceiro cálice,
com os braços estendidos e com grandes juízos. Com braços estendidos. Deus queria que o povo lembrasse que Deus resgatou eles das mãos dos egípcios e livrou eles da servidão, né, de estar ali servindo como escravos no Egito, livrou eles da escravidão do Egito de braço estendido. Da mesma forma que Cristo nos libertou da escravidão do pecado, de braços estendidos também, naquela cruz. Da mesma forma, do mesmo jeito. Versículo de número 7. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus. Marca essa palavra, marca essas duas palavras aí, serei vosso. Pode marcar Deus também, serei vosso Deus, que é o quarto cálice. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Então vamos entender como que funcionavam esses 4 cálices da Páscoa, porque a ceia era o reflexo da Páscoa. O que Jesus ceiava com seus discípulos era a Páscoa. E eu vou provar para vocês. O primeiro cálice, que eu pedi para você marcar aí, a palavra tirarei, é o cálice da santificação. Por quê? Porque Deus estava tirando eles do pecado, tirando eles do Egito, do mundo. Eu vos tirarei, o cálice da santificação. Então eles davam gole desse cálice do vinho, cálice da santificação. Eles lembravam que Deus tirou eles do Egito. Eles contavam a história do Êxodo nos detalhes para que as crianças pudessem aprender. Eles se uniam em comunhão ali para ceiar durante a Páscoa, para lembrar esse momento que Deus resgatou eles das mãos dos egípcios. Nesse momento eles cantavam os salmos, o 113 e o 114. No primeiro cálice eles cantavam 2 hinos. Contava a história do Êxodo e cantava 2 hinos. O segundo cálice da redenção. O segundo cálice é porque o Senhor falou para eles, eu vos livrarei. O cálice da redenção, que eu pedi para você marcar em Êxodo 6:6. Quando eles tomavam esse cálice, o segundo cálice, eles comiam ali as ervas amargas, os pedaços grandes de raiz de rábano, banhado em nozes e maçã de vinho. Era para lembrar a eliminação do castigo que eles sofriam ali no Egito. Representava a dor da escravidão. Eles faziam uma pasta marrom para lembrar de quando eles amassavam os tijolos ali para Faraó. Eles amassavam barro para fabricar os tijolos. Foi nesse cálice, no segundo cálice, que você vê o pão molhado de Judas. Foi exatamente nesse momento. Eles comem o cordeiro assado e o pão asmo é partido e comido. Depois desse momento, eles não podiam comer mais nada. Depois do segundo cálice, e depois de ter comido as ervas, a raiz, o cordeiro assado, eles não podiam comer mais nada. E sabe o que a gente faz na nossa ceia? A gente vai para a ceia e, terminando a ceia, a gente vai para a pizzaria, junta todo mundo, vão para a pizzaria encher a barriga, porque aquele copinho e aquele pãozinho abre mais o apetite. Mas naquela época o temor era muito grande. E tinha que ser assim. Eles tinham que participar da ceia. E à noite eles não comiam mais nada, só iam comer lá no próximo dia. O terceiro cálice é o cálice da bênção. É o cálice baseado na frase, eu vos resgatarei. Esse resgate foi uma bênção de Deus na vida deles. O cálice da bênção é o mesmo que está lá retratado em 1 Coríntios 10:16. O cálice da bênção não é a comunhão do sangue de Cristo? O cálice da bênção. Nesse momento aqui, quando eles estão no terceiro cálice, eles cantam o hino 136. É o último hino que eles cantam na ceia. O último hino. Salmo 136. Inclusive em Mateus 26:30
30, Mateus 26, 30. Vou abrir para vocês aqui, para a gente ler. Mateus 26, 30. Porque você vai ver que Jesus canta um hino. E todo mundo se pergunta, que hino foi esse que Jesus cantou? E ninguém sabe, mas ele tinha participado da ceia. Ele tinha cantado o último hino da ceia. Mateus 26, 30 diz assim: E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Se você quer saber qual o último hino que Jesus cantou na sua vida, vai lá em Mateus 26, 30. Salmo 136. Leia o Salmo 136 cantando para que você entenda o que Jesus viveu ali naquele momento, naqueles últimos momentos. No quarto cálice. O quarto cálice é o cálice da aceitação. É quando o Senhor diz para o povo, eu serei o seu Deus, eu te aceito como meu povo, eu serei o seu Deus, eu estou te aceitando como os meus servos, como os meus filhos. Cálice da aceitação. Nesse momento eles faziam oração para terminar a ceia. E na oração eles diziam, Senhor, envia a sua ira sobre as nações que te desprezam. E terminavam a ceia aqui nesse momento, gente. Interessante que quando começava a ceia, eles lavavam as mãos. Antes de começar a ceia, lavava as mãos. Até hoje a gente faz isso na nossa igreja. É interessante que eu visitei algumas igrejas que eles pegam uma bacinha e eles lavam as mãos na bacinha para poder orar pelo pão, apresentar o pão ao Senhor. Isso é muito lindo, gente. E eles lavam as mãos. Foi exatamente nesse momento que, em vez de Jesus lavar as mãos dos seus discípulos, quando estava começando a ceia, ele pegou um balde e começou a lavar os pés dos discípulos. Os discípulos não estavam entendendo nada. Pedro falou, não lava o meu pé não. E Jesus falou, se eu não lavar o seu pé, tu não tem parte comigo. Tu tem que participar. Tu tem que participar da comunhão, para ter parte no corpo de Cristo. Aí Pedro fala, então me dá um banho completo então. Mas por que Jesus lavou os pés se tinha que lavar as mãos? É porque eu e você nessa terra somos as mãos de Deus aqui na terra. Os nossos pés são as mãos de Deus aqui na terra. Aonde Deus te levar, aonde Deus te colocar, é porque a mão dele quer operar ali naquele lugar. E os seus pés é a mão dele aqui nessa terra. Ele quer te usar aonde ele tem te enviado. Por isso que ele lavou os pés dos seus discípulos. Porque ele iria enviar os seus discípulos para uma missão. Êxodo 12, 14. Quero ler para vocês. Êxodo 12, 14 diz assim: E estes dias vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. Então Deus falou lá no Velho Testamento que essa cerimônia seria perpétua. Essa cerimônia dos 4 cálices, de você pegar o pão asmo, de você pegar o ovo cozido, o osso de pernil, as ervas amargas, o cordeiro assado, ia ser perpétuo. Nesse momento de comunhão, as crianças podiam fazer perguntas e os pais respondiam as perguntas com relação a Deus e como Deus livrou eles da terra de servidão. Eles vestiam as melhores roupas e a ceia durava em torno de 4 a 5 horas de duração. De 4 a 5 horas de duração. Deus falou que isso daí seria perpétuo. Como que a gente não pratica dessa forma mais, se Deus falou que deveria ser perpétuo? É porque, gente, no concílio de Antioquia, 341 depois de Cristo, ficou estabelecido que os cristãos eles não celebrariam a Páscoa mais. Que a ceia deveria ser diferente do que era praticado no judaísmo, para ter uma distinção entre o cristianismo e o judaísmo. Então eles fizeram essa ramificação, essa divisão
e aí montaram a ceia de uma forma diferente, a ceia que nós conhecemos hoje através do Concílio de Antioquia. Porque Constantino criou a Igreja Católica, a religião do governo, foi o imperador de Roma, né? Naquela época existiam as obras patrísticas. As obras patrísticas falam a respeito desses acontecimentos, diziam que tínhamos que continuar com a Páscoa. Eusébio dizia isso. Policrates dizia que deveríamos fazer conforme o costume judaico. Isso está na carta dada ao Papa Vítor I, livro histórico eclesiástico, 5º, capítulo 24. Então isso está na história, gente. Isso está na história. Então no ano 341 depois de Cristo é que isso mudou. Mas Jesus praticava dessa forma, Paulo praticava dessa forma. Como que eu sei que Paulo praticava dessa forma? Está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 5. 1 Coríntios, capítulo de número 5. Está dizendo assim. Deixa eu pegar uma Bíblia aqui. Pelo que façamos a festa. Que festa é essa? 1 Coríntios, capítulo de número 5, verso 8. É a festa da Páscoa. Não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade, que é o mesmo pão que era usado na Páscoa. Os pães asmos, porque não podia ter fermento no pão. Não podia demorar para fazer o pão. O pão tinha que ser feito rápido. Eles tinham que participar da Páscoa cingidos. Porque depois dali eles iam caminhar. Gente. Se viesse um estrangeiro de longe e quisesse participar da Páscoa, ele não poderia ser impedido de participar, mesmo sendo estrangeiro, desde que ele fosse circuncidado. Essa era a única cláusula que impedia ele de participar da Páscoa. Isso está lá em Êxodo, capítulo 12, do verso 43 ao 48. É a cláusula para poder participar da Páscoa, ser circuncidado. E como que se a ceia é uma representação do que foi a Páscoa, como que os gentios não têm essa obrigatoriedade de ser circuncidado? É porque a Bíblia já fala que fomos circuncidados através do sacrifício de Cristo. Quer ver? Vamos lá em Efésios. Efésios capítulo de número 2, verso 11. A partir do verso 11. Efésios capítulo de número 2, verso de número 11 diz assim: Portanto, lembrai-vos de que vós noutro tempo erais gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, naquele tempo da incircuncisão, você estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Então, peraí, Cristo é o que nos une à comunidade de Israel? É exatamente o que você está dizendo. Por quê? Porque Cristo, ele veio cumprir a lei. Amém? Ele cumpriu a lei. Ele veio apresentar a lei. Ele veio limpar a lei da religiosidade. Limpar a lei da religiosidade. E ele veio ser um com a lei, conforme Efésios capítulo de número 2. Ele veio ser um com a lei. Então, é o que está escrito aqui. Que naquele tempo estaveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Então, dos judeus e dos gentios, Ele fez um. Aonde? Em Cristo. Em Cristo.
um corpo. E derrubando a parede da separação que estava no meio, porque ele se colocou no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Ele fez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, nele mesmo, ele se tornou um com a lei. Ele e a lei se tornaram um só, fazendo a paz. Um novo homem fazendo a paz. Então, através de Cristo, ele veio trazer essa paz em todo o mundo. Verso 16: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estavais longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiro, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, na qual também vos juntamente sois edificado para a morada de Deus em Espírito. Glória a Deus. Glória a Deus. Efésios 2, do 11 ao 19. No Efésios 3, gente, Efésios 3. Efésios 3, 6, diz assim: a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então somos co-herdeiros por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Gálatas 3, 29. Vamos para Gálatas 3, 29. Abre aí a sua Bíblia. Marque esses textos. Esses textos são pérolas para nossa fé. Gálatas 3, 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão. Então está dizendo, se vocês são de Cristo, então vocês automaticamente são descendência de Abraão. Poxa, mas descendência de Abraão não era só os judeus? Não, através de Cristo se tornamos também descendência de Abraão e somos participantes das mesmas promessas que Deus fez a Abraão. Herdeiros conforme a promessa, está escrito aqui, e herdeiros conforme a promessa. Glória a Deus. Colossenses, abra em Colossenses, para a gente terminar o estudo de hoje, mas só para que você saiba, Colossenses 2, do 11 ao 14. Colossenses 2, do 11 ao 14. Nele também fostes circuncidados. Lembra que a única cláusula que impedia os estrangeiros de participar da Páscoa era a incircuncisão. Se eles não fossem circuncidados, eles estavam impedidos de participar da Páscoa. Cristo, ele nos deu direito a essa circuncisão de uma forma espiritual. Está escrito aqui, Colossenses capítulo de número 2, verso 11. Está escrito assim: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo. Por isso que você tem que se batizar antes para poder cear depois, na qual igualmente fossem ressuscitados. Então, o que nos dá essa circuncisão espiritual é justamente o batismo, na qual igualmente fossem ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida
que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Então, tá aqui esse simples estudo a respeito da ceia do Senhor, como que Jesus praticava na época ali dos evangelhos, né, como que Paulo também praticava. E lá em Salmos 136, o último hino que Jesus cantou antes de entregar a sua vida por amor do mundo, diz assim: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai a Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que por intermédio fez os céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade dura para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade dura para sempre. E a lua, as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade dura para sempre. E que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade dura para sempre. E tirou Israel do meio deles, porque a sua benignidade dura para sempre. Com mão forte, com os braços estendidos, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade dura para sempre. Que fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade dura para sempre. Mas derrubou a Faraó com seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade dura para sempre. E matou os reis famosos, porque a sua benignidade dura para sempre. Sion, rei dos amorreus, porque a sua benignidade dura para sempre. E Og, o rei de Bazã, porque a sua benignidade dura para sempre. E deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade dura para sempre. E mesmo em herança a Israel, seu servo, porque a sua benignidade dura para sempre. Que se lembrou da nossa baixeza, porque a sua benignidade dura para sempre. E nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade dura para sempre. E que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai a Deus dos céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Está escrito em Mateus. E tendo cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Que Deus em Cristo vos abençoe. Um grande abraço.